Olá, gente, tudo bem com vocês? Os comentários de hoje é sobre Rio Vermelho, lançado em 1948, dirigido por Howard Hawks. E o que o Howard Hawks faz aqui é o cinema puro, tá? Ele não está interessado apenas em mocinhos ou bandidos. Ele quer falar sobre profissionalismo, sobre homens obcecados por um trabalho e como essa obsessão corrói a estética. A direção dele é invisível, mas poderosa. Ele coloca a câmera na altura dos olhos, nos joga no meio daquela poeira e nos faz sentir o peso de cada cabeça de gado atravessando o rio. É uma escala épica que raramente vemos hoje em dia, né, sem o uso de efeitos digitais. Ali era tudo de verdade, você sente o perigo real nas cenas de debandada. O ponto alto do filme, pra mim, é o contraste entre os dois protagonistas. De um lado, temos John Wayne entregando talvez assim, é uma das atuações mais sombrias e complexas da sua carreira até aquele momento. Ele é uma força da natureza, um homem que não aceita ser contrariado. Do outro lado, temos a estreia de Montgomery Clift, que traz uma sensibilidade moderna. Esse duelo não é só de personagens, é de gerações de atores. É fascinante ver como a câmera de Hawks captura essa tensão. Você sente que o mundo está mudando, que aquele jeito bruto e autoritário do Velho Oeste está perdendo espaço para algo mais diplomática e humano. É um estúdio psicológico disfarçado de filme de aventura. A fotografia do Russell Arlan é um espetáculo à parte. Aqueles planos abertos, a profundidade de campo que mostra a imensidão do Texas, tudo contribui para a sensação de isolamento. Eles estão em uma jornada impossível e o roteiro não facilita as coisas. O filme te deixa tenso porque ele constrói a ameaça de dentro para fora. O perigo não é só o ambiente externo, mas o que a fome, o cansaço e a paranoia fazem com a mente daqueles homens. O filme constrói uma tensão quase de tragédia grega, um clímax que parece que vai terminar em sangue, em tragédia inevitável. E aí o Walkers decide por um caminho, né, que soa um pouco facilitado demais. Existe uma intervenção feminina no final que, embora eu entenda, né, a intenção de quebrar o ciclo de violência masculina, soa como um banho de água fria em toda a construção psicológica que via sendo feita. Parece que o filme foge da própria construção lógica para entregar o final mais palatável para a época. Mas é um filme sobre autoridade, sobre a sucessão do trono e sobre como a teimosia pode transformar um líder em um tirano. Para Rio Vermelho, nota 9. Lindíssimo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado demais. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo e tchau!